Oi, lindezas! Voltei aqui com a parte 2 do meu vídeo, lá que teve a parte um do meu testemunho. Então, aqui, esta é a parte 2. Então, eu estou aqui trabalhando, estou costurando, já é a noite, mas eu preciso terminar essa encomenda. Hoje a encomenda é de costura e vocês vão acompanhando aqui eu costurando e eu vou contando pra vocês, ok? Vou arrumar vocês aqui. Sim, está bem frio aqui, gente. Deixa eu só arrumar vocês aqui perto, pra vocês verem aqui o trabalho, né? Então, a câmera tá ao contrário, tá? Tá bem frio por aqui. Por isso que eu estou aqui de touca e cachecol. Então, vamos lá. Eu tenho 23 minutos para terminar esse vídeo aqui para vocês. Vou acender aqui a luz, deixa eu ver se atrapalha muito. Acho que fica um pouco escuro aqui na máquina, né? Mas como não é uma aula de costura, eu acho que vai dar tudo certo. A máquina deu aqui um problema, porque quando a gente tá cansado, tá com pressa, tudo acontece, né? Bom, então, bora lá, vamos lá continuar. Então, lá onde eu parei, foi falando que eu estava ouvindo os DVDs, assistindo os DVDs e os CDs, e já estava com outra mentalidade, né? Enquanto isso, eu fui vivendo ali, né? Ainda lá dentro da igreja, mas tudo que tinha lá na igreja, eu já não gostava mais nada daquilo, eu já achava tudo sem graça e eu já começava a questionar os líderes da igreja, mas não que eu ia lá questioná-los, porque eles eram intocáveis e eles falavam mesmo assim, não pode, a gente não pode, acho que a agulha que tá ruim, acho que eu vou trocar a agulha, eles não podem, a gente não pode, como é que eles falavam? Não pode discordar do ungido de Deus, a gente não pode falar, ir lá perguntar, sabe? Mesmo porque a gente não tinha essa coisa de que, ai, será que eles estão falando verdade? Será que eles estão falando mentira, né? Porque a gente acreditava em tudo aquilo, né? Tô falando a gente porque todo mundo que tava lá, minha família, todo mundo. Nós acreditávamos em tudo aquilo. E eles falavam muita bobagem, então era assim, no culto que era do dia 31 de dezembro, eles falavam até a meia-noite, Deus vai fazer uma obra na sua vida, né? E eu sempre pensava que era modificando o jeito do meu pai ser, porque era muito complicada aquela convivência com aquele homem, né? O homem, meu pai. E daí era difícil demais. Então eu sempre pensava nisso. Aí passava meia-noite e eu falava, puxa, não era comigo aquela palavra, né? Que eles chamam lá de o sermão, eles chamam lá de palavra de Deus. Eles falam que Deus revela a palavra para eles, né? E aí eles leem sim uma partezinha lá da Bíblia, mas eles não falam nada do que está escrito lá na Bíblia. Eles não explicam nada do que está escrito lá. Eles vão falando sobre o que vem lá na cabeça deles, que eles falam que é o Espírito Santo, tá? Não tô falando que não é, mas vou falar para vocês que na minha vida nunca cumpriu aquelas promessas. Muito pelo contrário, né? Me separou lá. Bom, não tá dando certo aqui. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, enquanto eu falo com vocês, depois eu resolvo lá. Deixa lá. Vou desmanchar aqui, ó, vou virar vocês pra cá. Opa. Vou virar vocês pra cá. Então, e vou apagar aqui a luz. Pronto. E agora eu estou aqui, ó, ai, esqueço que não pode pôr a mão ali. Eu estou aqui desmanchando uma parte que eu fiz ao contrário, e aí nós vamos conversando, tá bom? Então, aí eu fui vivendo daquele jeito, achando que o problema era eu, que Deus não tinha escolhido a minha família, por que Deus não fazia as coisas na minha vida, mas eu não questionava,
porque a gente aprendeu que a gente não podia discordar e nem desconfiar daquilo que estava sendo falado ali, né? Então tinham vários rituais pra gente orar, pra quando a gente chegava na igreja a gente não podia conversar dentro da igreja. Eles diziam que a gente já tinha que ficar em comunhão, lendo a Bíblia e não sei o que. Então, nós não podíamos conversar dentro da igreja com os irmãos. A gente só podia conversar quando terminasse o culto e lá fora, lá na rua, né? E eu tinha amizade. Nessa época eu já era mais velha, né? E eu tinha ali amizade com uma moça e alguns rapazes, assim, nós éramos uma turminha. E ela era a única amiga, né? Não vou falar nome porque é uma história ruim que eu vou contar. Então não vou falar nome. Ela era minha única amiga ali naquela época. A família dela e ela também não eram pessoas abastadas assim de dinheiro. E eles eram, mas eles eram bem populares, assim, tinha festas na casa deles, né? Eram bem populares. E eu tinha amizade com essa menina aí. Então, um dia, ela escrevia tudo, ela contava as coisas pra mim e escrevia num diário. Eu nem sabia que ela tinha diário. E o pai e o irmão dela começaram a desconfiar de algumas coisas que ela estava fazendo, sabe? E aí vieram perguntar pra mim. E eu falei que eu não ia contar, né? Que era pra perguntar pra ela, não ia trair a amiga. Mas aí eles descobriram que ela tinha um diário, eles leram tudo no diário e foram falar pra ela que fui eu que contei. Ai, gente, foi muito difícil porque até hoje ela não sabe que eu não contei pra ela, nunca mais encontrei essa pessoa e ela nunca mais conversou comigo. Então, ali a amiga que eu tinha dentro da igreja tinha amizade, a única amizade que eu tinha dentro da igreja tinha sido acabada ali por mais aquela coisa, né? Que eles falam que todo mundo dessa igreja é irrepreensível, eles são honestos, eles são corretos e tudo mais, né? E fui vivendo ali assim. Ocorreu também uma situação que já falei pra vocês que a gente passava muita dificuldade, todo mundo sabia da igreja como era o meu pai. E a gente passava muita dificuldade, passamos fome, eu, minha mãe e meu irmão, né? E nunca ninguém foi lá na minha casa fazer uma oração, foi lá na minha casa levar uma cesta básica, perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Ninguém fazia isso. Mas nós tivemos uma situação que nós nos mudamos daquele bairro, né? Isso é outro assunto, não vou entrar em detalhes aqui. Mas nós fomos obrigados a mudar daquele bairro. E quando nós mudamos, né? Lá tem o costume de falar, de levantar lá na frente e falar que tá mudando de bairro e que vai para outro bairro. E aí eles têm que dar uma carta de recomendação para o outro bairro que a gente vai, a igreja do outro bairro, né? Que a gente vai frequentar. Pois eles deram essa carta de bom testemunho, eles falam, né? Não sei aonde que os humanos têm bom testemunho, porque bom testemunho tem Cristo, né? Nós precisamos ser corretos e ponto final. É isso que a gente tem que ser. Como cidadãos, nós precisamos ser corretos, todos. Não são só os cristãos, todos precisamos pagar nossas contas, os impostos e sermos corretos. Mas, enfim, eles tinham que dar essa carta aí de bom testemunho, né? Pra poder mudar de bairro e o meu pai continuar na outra igreja, no outro bairro, bem longe daquele que a gente morava. O meu pai tinha que... Pro meu pai continuar tocando, pois eles deram essa carta de bom testemunho. Mesmo a minha mãe já tendo ido lá falar tudo o que acontecia, eles deram essa carta aí. E a gente veio morar nesse bairro onde a gente mora hoje, onde é meu ateliê e tudo mais. Aqui, pra quem não sabe, aqui é meu ateliê, tá? Aqui é meu local de trabalho, meu ateliê, que fica dentro do condomínio que eu moro.
Então, a gente veio morar pra cá. Quando a gente mudou pra cá, o que que aconteceu? Aí vai falar, quem tá escutando aí que gosta dessa igreja, vai falar assim, mas acontece que os irmãos do ministério não tem nada a ver com isso. Já vou entrar nessa parte aí, tá? Eles não podem saber o que o povo que frequenta a igreja faz e não sei o que mais, né? Aí, mas nem eles dão o exemplo, né? De amor e de tudo que eles gostam, eles adoram falar que eles são um povo zeloso e de boas obras. Não sei qual as boas obras, porque até então eu só tinha me lascado ficando nessa igreja aí, achando que eu estava adorando a um Deus que só me punia, né? Ah, Deus tá te punindo porque você usa brinco. Deus te pune porque Deus pesa a mão, é isso que eles falam. Deus pesa a mão, que Deus vai mandar o nosso inimigo pro cemitério. Quem que é o inimigo? É aquele que fez mal, aquele ser humano, aquela pessoa que fez mal pra gente, que prejudicou a gente. Eu nunca vi isso na Bíblia, Deus falar uma coisa dessa, né? Jesus sempre tem uma palavra falando que se a pessoa se arrepender de todo o coração e que a gente tem que perdoar, e perdoar não é conviver com as pessoas, né? Mas é perdoar e tudo mais, né? E assim, e quem é o povo dessa igreja mais do que o próximo? Olha só, uma pessoa falando, rogando praga no outro, falando que Deus vai pesar a mão em você, se você mexer comigo, porque eu sou de tal igreja. Gente do céu, eu vou falar lá no final, tá? De que igreja que eu tô falando. Bom, e aí a gente mudou pra cá, e quando a gente mudou pra cá, o que aconteceu? Ninguém veio nos visitar. Mas ninguém veio nos visitar, ninguém falou nada. Mas algumas pessoas ficaram sabendo que a gente vinha pra cá, e aí ligaram pra minha mãe pra falar que queriam vir aqui em casa. Ai, porque Deus tinha revelado que a gente estava muito triste, que a gente estava chorando, e a gente não estava. Porque qualquer hora eu vou contar como foi que eu consegui comprar o meu apartamento, tá? Eu vou contar pra vocês como é que foi. Então, esse apartamento aqui foi uma bênção que Deus deu na nossa vida. A gente não tava feliz, triste nada, a gente era feliz de sair daquele lugar onde a gente só era humilhado naquela igreja, né? Quando a gente mudou pra cá, eu comecei a namorar com eu ainda ia nessa igreja, mas eu comecei a namorar com o pai da minha filha, que ele era... Vou dizer que ele era católico, mas ele não ia pra igreja, tá? Ele foi criado na religião católica, né? E pois eu casei com ele. Mesmo ele no centro da igreja, eu me casei com ele, porque a igreja dizia que a gente precisa de ter um marido, e que eu queria muito ser mãe, e eu já tinha 30 anos nessa época, então eu já estava há 30 anos nessa igreja. Bom, quando eu me casei com ele, aí eu tive liberdade na minha casa começou o YouTube a crescer, né? E aí eu tive liberdade na minha casa de escutar aqueles louvores que eu gostava e tudo mais. E eu comecei, e aí teve um dia que eu não queria ir mais nessa igreja, porque eu ouvia muitas pregações, eu ouvia os cultos de mulheres, porque eu queria ser uma boa esposa, né? Meu casamento não era bom, né? Eu não sofri agressão, nada disso, mas meu casamento não era bom. E eu estava ali empenhada, porque eu tinha aprendido lá naquela igreja que a mulher sábia edifica o lar, né? Que a mulher que era culpada pelo lar ser ruim, que a mulher que era culpada pelo marido tratar a gente daquele jeito e tal, e não sei o que, né? Bom, e aí eu queria consertar esse casamento e fui mais a fundo lá no YouTube, assisti várias coisas lá no YouTube. E aí eu comecei a procurar outras igrejas. Não foi fácil eu encontrar uma igreja, até que eu encontrei uma igreja que quando eu entrei, eu fui convidada para ir nessa igreja. Quando eu entrei lá,
eu tinha já 33, deixa eu ver, 32, 33, 34, 35, 36, 37 anos. Eu fiquei até os 32 na outra igreja, né? Que vou falar agora qual que é a igreja, é a Congregação Cristã no Brasil, tá? Eu fiquei até os 32 anos lá, então desde que eu nasci, eu sei muito bem o que acontece lá dentro, e aí eu fiquei lá. Bom, aí depois passou muito tempo, né? Quando eu tava com 37, eu conheci essa outra igreja. Quando eu entrei lá, que eu vi que o povo cantava igualzinho naqueles DVDs, aqueles louvores, as pessoas animadas, não tinha um barulho na igreja, ninguém saía para tomar água, ninguém saía para ir no banheiro, porque todo mundo só queria aprender da palavra de Deus, aprender do evangelho e louvar e ficar ali, né? Ali dentro. Eu acho que eu vou ter que fazer a parte 3, gente. Sabe por quê? Porque o meu celular, ele tá com pouca memória. Eu apaguei já um montão de coisa pra fazer esse vídeo, mas ele não me deixa mais gravar. Então eu preciso publicar esse vídeo pra depois eu gravar outro, tá? Então vocês me perdoem aí. E aí eu vou falar da parte 3. Eu vou fazer a parte 3, tá? Mas ainda faltam uns minutinhos pra eu... Ele tá me deixando gravar mais uns minutinhos ainda. Então, aí eu cheguei nessa igreja e aí lá eu fiquei, né? Lá eu fiquei, eu já tinha minha filha, eu fui educar minha filha verdadeiramente no evangelho, fui conhecendo o que era o evangelho, né? Mas mesmo assim ainda não era aonde Deus queria que eu ficasse, né? E nesse tempo que eu estava indo nessa igreja, eu ficava em casa ouvindo muitos louvores, muita pregação no YouTube, né? E eu tinha muita sede de ouvir de Deus, porque era tudo novidade pra mim e eu tava amando servir a um Deus que não é tirano, não é malvado, que ele não é vingativo, sabe? Então, eu tava gostando de ter essa intimidade com Deus. Aprendi o que realmente que era uma oração, aprendi a ler Bíblia, aprendi a anotar as coisas na Bíblia para eu relembrar depois, para eu ler depois. Então, eu tava tendo ali uma vida com Deus bem mais íntima com Deus, né? Tava aprendendo, conhecendo quem era Deus realmente. O Deus que eu sirvo hoje, né? Não era aquele lá, não. Era o que eu sirvo hoje. Então, eu fui indo nessa igreja e aí teve um dia, depois de bastante tempo que eu estava indo lá e buscando assim, né? Voltando atrás, quando eu ficava em casa sozinha, que o marido ia trabalhar e a minha filha ia pra escola, que eu ficava sozinha em casa, eu colocava o fone de ouvido e ia pela casa. Minha casa era muito grande e eu limpava a casa sozinha. Então eu ia pela casa, limpando a casa e ouvindo aquilo, né? E aí eu passava no corredor, tinha um corredor entre os quartos, no andar de cima. E quando eu limpava aquele corredor ali que não tinha nada, eu tinha uma sensação que eu estava presa numa gaiola. E que eu olhava para fora da gaiola e via um céu enorme, cheio de oportunidades para mim, mas eu não podia sair de lá, não conseguia sair de lá. E eu vinha um pensamento assim na minha cabeça. Eu não vi nada, viu, gente? Eu não vi nada, eu não ouvi nada, mas o pensamento vinha assim na minha cabeça. Tem mais de Deus pra você, tem mais de Deus pra você. Então eu ficava buscando o que era esse mais de Deus pra mim, né? E aí, eu fui indo. Aí teve um dia que eu estava num encontro de mulheres, que eu amo estar entre as mulheres. Muito gostoso ter uma comunhão, assim, com mulheres, né? Falar da mesma língua, todas se entendem, né? Os mesmos problemas e tudo mais. Então, eu estava nesse culto de mulheres, na hora do louvor, e eu fechei os meus olhos e ali se deu a minha conversão. Ai, por quê? Você viu o anjo? Eu até brinco, eu falo, gente, o anjo não vai abrir o céu como tem certas religiões aí que falam,
Ai, porque abriu o céu, os anjos desceram e aí eu escutei os anjos cantando. Oh! Não vai, gente, não vai acontecer isso. É simples, a conversão da gente é simples. Naquela hora, meus olhos se abriram e eu falei, agora eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim. E dali em diante, eu tenho um amor, assim, por Cristo enorme. Mas ainda não acabou por aqui. Ainda tem mais coisas pra falar. A minha mãe, o meu irmão já não ia mais nessa igreja. Meu irmão frequentava a mesma igreja que eu estava frequentando. A minha mãe e o meu pai continuavam ainda na outra igreja, né? Na congregação cristã, no Brasil. Não deixar dúvidas. E aí, mas eles não falavam nada, assim, que a gente não ia mais, que a gente ia em outra igreja, né? Eu sempre chegava em casa feliz e depois eu me divorciei, né, do pai da minha filha. Aí eu chegava, graças a Deus que eu me divorciei, eu não estava naquela igreja, porque eles falam que a pessoa não pode casar de novo, que a pessoa tá em pecado, que não pode se divorciar, como a minha mãe, né? Minha mãe nunca se divorciou do meu pai. E aí foram passando os anos e eu chegava em casa contando o que eu tinha aprendido, o que eu tinha ouvido, e aquela sementinha ia caindo lá no coração da minha mãe, e a minha mãe falava assim, pensava assim com ela, né? As palavras dela, nossa, eles chegam tão felizes da igreja e eu não consigo nem lembrar, contando o que aconteceu, e ela falava, e eu não consigo nem lembrar o que eu acabei de ouvir, porque ela assistiu os cultos online, porque isso já era depois da pandemia, né? Aí, eu comecei, depois que passou a pandemia, tá? Não foi nada, não foi nenhum crítico que falou na internet e me tirou dentro da igreja, não foi nada disso, foi assim mesmo, do jeito que eu falei pra vocês, eu nem sabia que existia isso. Aí, depois de um tempo, já vai acabar o vídeo, depois de um tempo que eu vim assistir o canal do Ricardo Adam, achei o Ricardo Adam, assim, caiu ali, abriu ali pra mim, e eu comecei a ouvir o Ricardo Adam falar da liderança lá da congregação, da igreja, do bairro onde eu ia, e eu fiquei indignada porque eu conhecia todas aquelas pessoas, achando que aquelas pessoas eram santas e irrepreensíveis, e ele conviveu lá naquele meio, e ele falando tudo o que acontecia por trás, e eu fiquei indignada, e fui contando pra minha mãe, porque o meu pai já era falecido nessa época, meu pai faleceu com 57 anos, então a minha mãe agora é viúva, né? E aí eu fui contando pra minha mãe, mas a minha mãe não conseguia entender o que eu tava querendo dizer. E ali eu fui ficando indignada com aquilo, e eu fui assistindo, né, o canal dele. E daí, do canal dele, eu conheci o que é pastor hoje, o pastor Josafá Agra. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como realmente, agora realmente, eu conheci o Evangelho da Cruz, que eu já estava convertida, mas eu não conhecia. Então no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu conheci e como que é a minha vida hoje com Cristo.